No vídeo de hoje vamos embarcar em uma jornada que atravessa o tempo e o espaço. Uma jornada guiada pelo mais poderoso telescópio já construído pela humanidade. Estamos falando do telescópio espacial James Webb, o sucessor do icônico Hubble. Mas o James Webb não é apenas uma continuação. Ele é uma revolução na forma como exploramos o universo. Lançado no Natal de 2021, ele foi posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, muito além da órbita da Lua, em uma região conhecida como Ponto de Lagrange 2. Ali ele permanece estável, protegido da luz e do calor da Terra e do Sol. Mas por que tanta distância? Porque o James Webb foi projetado para ver o invisível. Ele capta a luz infravermelha, que nossos olhos não conseguem enxergar. Isso permite que ele veja através da poeira cósmica e alcance as galáxias mais distantes, que se formaram logo após o Big Bang. Imagine observar o universo como ele era há mais de 13 bilhões de anos. É exatamente isso que o James Webb está fazendo. Mas como ele consegue isso? Seu espelho principal tem 6,5 metros de diâmetro, feito de berílio e coberto com ouro puro. É composto por 18 segmentos hexagonais ajustáveis com precisão nanométrica. Cada detalhe foi projetado para captar até os sinais mais fracos vindos do cosmos. E seus instrumentos científicos são verdadeiras joias da engenharia. Um deles é o NIRCam, uma câmera que capta luz próxima do infravermelho. Ela é essencial para detectar estrelas e galáxias distantes. Outro instrumento, o MIRI, observa em infravermelho médio. Isso permite estudar planetas, poeira interestelar e até exoplanetas. Sim, planetas fora do nosso sistema solar. E o Webb não apenas os vê, ele analisa sua atmosfera em busca de sinais de vida. Mas voltaremos a isso em breve. Primeiro, vamos entender uma das maiores capacidades do James Webb. Ele pode ver o passado. Isso mesmo. Como a luz leva tempo para viajar, quando olhamos para objetos distantes, estamos vendo como eram no passado. Galáxias que o Webb observa estão a bilhões de anos-luz. Isso significa que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Estamos literalmente olhando para a infância do universo. E o que ele viu até agora é simplesmente impressionante. Uma das primeiras imagens reveladas pelo James Webb mostrou um aglomerado de galáxias chamado SMACS 0723. Essa imagem é uma das mais profundas do universo já feitas. Galáxias que nunca haviam sido vistas antes, agora estão nítidas e detalhadas. Algumas dessas galáxias se formaram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Isso é incrivelmente próximo do início de tudo. Mas o Webb não se limita ao passado distante. Ele também nos mostra detalhes nunca antes vistos em locais já conhecidos, como a nebulosa de Carina. Com o Webb conseguimos ver o nascimento de estrelas com uma clareza sem precedentes. É como se estivéssemos dentro de uma maternidade cósmica. Vemos colunas de poeira sendo moldadas pela gravidade, estrelas emergindo como pequenos faróis na escuridão. Essas imagens não são apenas bonitas. Elas são fundamentais para entender como estrelas e planetas se formam. E falando em planetas, o James Webb tem sido uma ferramenta essencial na busca por mundos habitáveis. Ele já observou diversos exoplanetas, como o WASP-96b, e detectou elementos como vapor d'água em suas atmosferas. Sim, vapor d'água. Isso abre possibilidades incríveis para a astrobiologia. Estamos, talvez, nos aproximando de encontrar evidências de vida fora da Terra. Mas a busca é complexa. Não basta encontrar água. Precisamos identificar assinaturas biológicas, como metano, oxigênio e dióxido de carbono combinados em proporções específicas. O Webb está equipado para essa missão. Ele analisa a luz das estrelas que passa pela atmosfera dos exoplanetas. Essa luz carrega informações sobre os gases presentes ali. Um verdadeiro exame de sangue de mundos distantes. Cada dado coletado aproxima a ciência de responder à pergunta mais antiga da humanidade: estamos sozinhos? O Webb também nos ajuda a entender melhor os buracos negros. Ele já observou galáxias com buracos negros supermassivos em seus centros. E conseguiu registrar jatos de matéria sendo ejetados a velocidades absurdas. Esses jatos são resultado da matéria sendo engolida pelo buraco negro. Mas parte dessa matéria é expelida em feixes colossais de energia.
Esses fenômenos moldam galáxias inteiras. E com o Webb, conseguimos estudá-los em detalhes. Também conseguimos mapear melhor a distribuição da matéria escura. A matéria escura é invisível, mas sua presença afeta a gravidade. Com o Webb, medimos como a luz se curva ao redor de grandes massas. Esse fenômeno é chamado de lente gravitacional. Ele nos permite ver objetos que estão atrás de aglomerados de galáxias. Uma espécie de telescópio natural, amplificado pelo próprio espaço-tempo. E o Webb está usando isso a seu favor. Já observou objetos que seriam completamente invisíveis sem esse recurso. Outra área em que o James Webb brilha é no estudo das atmosferas dos gigantes gasosos, como Júpiter, em nosso próprio sistema solar. O Webb detectou auroras polares em Júpiter com incrível clareza. Viu tempestades e faixas de nuvens em infravermelho. Isso nos ajuda a entender melhor os processos atmosféricos em outros planetas, inclusive na Terra. Estudar os outros nos ajuda a compreender o nosso lugar no cosmos. E o Webb é o instrumento perfeito para isso. É como se estivéssemos trocando um microscópio por um supertelescópio cósmico. Ele não apenas amplia, ele revela. Ele conecta o passado ao presente, da origem do universo à possibilidade de vida em outros mundos. O James Webb é uma ponte entre perguntas antigas e respostas modernas. Mas mesmo ele, com toda sua tecnologia, ainda é apenas o começo. O universo tem muito mais a nos contar. E é por isso que cada imagem enviada pelo James Webb é um marco na história da ciência. Não estamos apenas vendo o espaço. Estamos decifrando os segredos mais profundos do universo. Cada pixel processado carrega bilhões de anos de história cósmica. Muitas dessas imagens são compostas a partir de diferentes comprimentos de onda. Isso permite revelar estruturas escondidas aos olhos humanos. Regiões antes escuras se tornam paisagens vibrantes e reveladoras. A beleza das imagens do Webb não é apenas estética. Elas são ferramentas científicas de precisão. Cada cor, cada brilho é uma informação valiosa. E esses dados são compartilhados com cientistas de todo o mundo. Astrônomos utilizam essas imagens para escrever artigos, propor novas teorias e confirmar hipóteses. Uma das maiores contribuições do James Webb é justamente essa. Ele democratiza o conhecimento. Pesquisadores em todos os continentes podem acessar seus dados, analisar, estudar, aprender e, mais do que isso, se inspirar. Porque o Webb não é apenas uma ferramenta de pesquisa. Ele é também um símbolo da nossa curiosidade insaciável, de que somos uma espécie que olha para o céu e pergunta: o que há lá? Esse telescópio representa décadas de trabalho de engenheiros, físicos, astrônomos e visionários. Cada componente, cada parafuso, passou por anos de testes rigorosos. Foram mais de 10 bilhões de dólares investidos. Muitos duvidaram que ele funcionaria. Seu espelho precisava se desdobrar no espaço com precisão cirúrgica. Qualquer erro milimétrico comprometeria a missão inteira. Mas tudo funcionou. E o universo se revelou diante de nós. O Webb também já foi usado para estudar estrelas moribundas, como as nebulosas planetárias. Nessas regiões, estrelas em fim de vida ejetam suas camadas externas. O resultado é um espetáculo de cores e formas. E o Webb revela detalhes que nunca havíamos percebido, como os campos magnéticos que moldam essas nuvens de gás, e os átomos que formarão novas estrelas e planetas no futuro. É o ciclo da vida estelar, registrado com detalhes inéditos. Mas o Webb também volta seu olhar para as origens. Algumas das galáxias observadas por ele são surpreendentemente maduras. Isso desafia nossas ideias sobre a formação do universo. Como pode haver galáxias tão grandes tão cedo? Essa pergunta está agitando a comunidade científica. E novas teorias estão sendo propostas. O Webb está forçando os cientistas a repensarem o modelo atual do cosmos. Isso é ciência em ação. Não é apenas confirmar o que já sabemos, mas ser confrontado com o desconhecido e buscar novas explicações. A ciência avança quando é desafiada, e o Webb está desafiando tudo o que pensávamos saber sobre o início do universo.
Ele também já observou estrelas extremamente antigas, algumas com mais de 13 bilhões de anos. Elas são fósseis cósmicos, guardiãs de uma era que mal compreendemos. Estudar essas estrelas nos ajuda a entender a química primordial do universo. Que elementos surgiram logo após o Big Bang? Como esses elementos se combinaram para formar estrelas, planetas e, eventualmente, a vida? O Webb está rastreando essa linha do tempo com precisão incrível. E quanto mais descobrimos, mais percebemos o quão raro é o nosso planeta. A Terra é um oásis em um mar vasto e escuro, um ponto azul repleto de vida em meio a bilhões de mundos silenciosos. Mas será que estamos realmente sozinhos? O James Webb é uma das nossas melhores apostas para descobrir a resposta. Em breve, ele poderá analisar atmosferas de planetas rochosos similares à Terra e procurar por sinais químicos que indicariam vida. Estamos, talvez, diante de uma nova era científica. Uma era em que deixamos de olhar o céu com admiração, para olhá-lo com compreensão. A tecnologia que permitiu o James Webb é fruto da colaboração internacional. Estados Unidos, Europa e Canadá uniram forças, uma verdadeira missão da humanidade. E é isso que torna esse telescópio tão especial. Ele não pertence a uma nação, ele pertence a todos nós. Cada imagem, cada dado, é um presente para a curiosidade humana. E isso tem inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo. Jovens estudantes, professores, astrônomos amadores. Todos encontram no James Webb uma fonte de maravilhamento e de motivação para seguir estudando, descobrindo, perguntando. Porque a ciência é movida por perguntas. E o universo é o maior livro de perguntas já escrito. Cada estrela é uma página. Cada galáxia, um capítulo. E o James Webb é nossa nova lupa para ler esse livro cósmico. Estamos apenas no começo da leitura, mas as primeiras linhas já são de tirar o fôlego. Estamos desvendando os segredos da criação, olhando para o passado para entender o presente. E quem sabe, prever o futuro. O telescópio. James Webb é o espelho da nossa sede de saber. Um farol tecnológico apontado para os confins do desconhecido. Ele nos lembra que somos pequenos, mas capazes de feitos grandiosos. E que, mesmo em um universo tão vasto, a nossa busca por sentido continua. Em cada fóton captado, há uma história. Em cada descoberta, um passo adiante na jornada humana. O James Webb é mais que ciência, é poesia cósmica. Escrito com luz, emoldurado pela escuridão. E interpretado por nós que ousamos olhar para cima e perguntar, e se... Em julho de 2022, o James Webb revelou a imagem mais profunda do universo já feita. Nela, galáxias distantes surgiram com detalhes jamais vistos. Algumas daquelas galáxias têm luz com mais de 13 bilhões de anos. Isso nos colocou mais próximos do Big Bang do que qualquer outro instrumento. Foi a primeira vez que vimos galáxias tão jovens e tão formadas ao mesmo tempo. Cientistas ficaram surpresos. Galáxias maduras surgiram muito antes do previsto. Isso desafia o modelo atual da formação galáctica. Uma das grandes descobertas foi a detecção de dióxido de carbono em um exoplaneta. O planeta se chama WASP-39b. É um gigante gasoso a 700 anos-luz da Terra. O Webb analisou sua atmosfera com uma precisão sem precedentes. Encontrou vapor d'água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e até enxofre. É a primeira detecção clara de CO2 em um planeta fora do sistema solar. Isso abre caminho para identificar sinais de vida em planetas rochosos no futuro. Outra descoberta surpreendente veio da galáxia CERS 93336. Inicialmente pensava-se que ela era uma galáxia comum, mas o Webb mostrou o contrário. Ela existia apenas 235 milhões de anos após o Big Bang. Isso a torna uma das galáxias mais antigas já observadas. Sua estrutura era muito mais complexa do que se esperava para uma galáxia tão jovem. O telescópio também observou a nebulosa de Tarântula com clareza inédita. Essa nebulosa é uma das regiões de formação estelar mais ativas do universo próximo. O Webb revelou centenas de estrelas jovens que nunca haviam sido vistas, algumas com apenas 1 milhão de anos. Em termos cósmicos, isso é praticamente um nascimento recente. Ele também detectou moléculas complexas em nuvens de formação estelar,
como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas associadas à vida. Outro alvo importante foi o sistema TRAPPIST-1. O Webb começou a estudar os 7 planetas desse sistema, todos rochosos, e pelo menos 3 deles estão na zona habitável. Isso significa que podem abrigar água em estado líquido. A missão agora é buscar sinais atmosféricos compatíveis com a vida. Já foram feitas observações do TRAPPIST-1b e c. O Webb confirmou que esses planetas têm superfícies rochosas e secas, mas os demais ainda estão sendo analisados. A comunidade científica espera detectar traços de oxigênio ou metano em breve. Outra imagem impressionante foi da galáxia de Cartwheel, uma galáxia com formato raro, resultante de uma colisão cósmica. O Webb revelou detalhes do núcleo e da borda externa que nunca haviam sido vistos. Essas observações ajudam a entender como colisões galácticas moldam o universo e como elas influenciam a formação de novas estrelas. O James Webb também observou os anéis de Netuno com nitidez inédita. Seus anéis nunca haviam sido vistos com tanto detalhe desde a missão Voyager, em 1989. Além dos anéis, o telescópio captou 14 luas, orbitando Netuno. Uma delas, Tritão, refletia mais luz que o próprio planeta. Isso sugere uma atmosfera gelada ativa e possivelmente dinâmica. Outro alvo foi Júpiter. O Webb detectou auroras, sistemas de tempestade e até filamentos de partículas em suas camadas externas. O planeta foi observado em infravermelho, revelando camadas atmosféricas invisíveis antes. Essas observações ajudam a comparar os gigantes do nosso sistema solar com exoplanetas distantes. O Webb também identificou gelo de dióxido de carbono em uma região remota da nebulosa de Orion. Isso é importante porque confirma que materiais orgânicos estavam disponíveis desde os primórdios da formação estelar. Em outras palavras, os blocos da vida já estavam lá antes dos planetas se formarem. O telescópio também detectou nuvens de poeira rica em silício em galáxias primitivas. Isso indica que os primeiros ciclos de formação estelar geraram materiais para formar mundos rochosos. O Webb observou galáxias interagindo, colidindo e fundindo-se. Revelou como essas interações geram surtos massivos de nascimento de estrelas. A imagem das galáxias fantasma NGC 105 e NGC 1512 mostrou estruturas espirais sutis e detalhadas. A resolução foi tão alta que foi possível observar as regiões internas das galáxias com clareza cirúrgica. O Webb revelou que essas estruturas espirais concentram gás denso e jovens estrelas azuis. Em uma das galáxias analisadas, cientistas encontraram traços de lítio primordial. Isso ajuda a validar teorias sobre a nucleossíntese nos primeiros minutos após o Big Bang. O telescópio também estudou a estrela WR-124, uma estrela massiva em processo de morte. Ele registrou sua ejeção de camadas externas, criando uma névoa cósmica luminosa. Esses dados ajudam a entender como estrelas morrem e alimentam o universo com elementos pesados. Outro feito incrível, o Webb encontrou carbono na atmosfera de uma anã marrom fria. Isso sugere que até corpos que não chegaram a ser estrelas podem ter química complexa. Em resumo, o James Webb está nos dando pistas de como a vida pode surgir em condições extremas. Ele também observou o aglomerado de Pandora, uma junção de 3 aglomerados galácticos. Esse conjunto distorceu o espaço-tempo ao redor, criando uma lente gravitacional poderosa. Com isso, o Webb conseguiu detectar galáxias muito distantes por trás do aglomerado. Algumas dessas galáxias estavam tão distantes que jamais seriam visíveis sem esse efeito. Outra descoberta envolveu poeira rica em enxofre e oxigênio em regiões muito antigas do universo. Isso prova que estrelas massivas já estavam morrendo e reciclando matéria no início dos tempos. O Webb também revelou novas evidências sobre a expansão acelerada do universo. Os dados estão sendo usados para refinar o valor da constante de Hubble. Isso pode nos ajudar a entender melhor a energia escura, uma das maiores incógnitas da física moderna. O telescópio também começou a mapear aglomerados de matéria escura. Isso é feito observando como a luz se curva em regiões específicas do espaço. Esse mapeamento pode revelar onde está a massa invisível, que mantém as galáxias unidas.
O Webb ainda está apenas no início de sua missão, mas seus achados já são históricos. A cada mês, novas publicações científicas são baseadas em seus dados. E a lista de descobertas cresce continuamente. Cada novo dado muda a forma como entendemos o cosmos e redefine o que achamos possível. O telescópio James Webb não está apenas olhando para o espaço. Ele está mudando a própria ciência, derrubando antigas certezas e abrindo portas para perguntas que ainda nem sabíamos fazer. Suas descobertas já afetam a cosmologia, a astrobiologia, a física e a química. E tudo isso em menos de 2 anos de operação. Imagine o que ele ainda poderá revelar nos próximos anos. Planetas com vida, novos tipos de estrelas, buracos negros ainda não compreendidos, elementos químicos desconhecidos, ou até mesmo um novo modelo para o nascimento do universo. O Webb está nos conduzindo por esse caminho. Um caminho feito de luz antiga, de galáxias que já não existem mais, mas cuja luz ainda chega até nós. E de perguntas que nos fazem, todos os dias, olhar para o céu e imaginar o impossível. O telescópio James Webb nos mostrou que ainda sabemos muito pouco sobre o universo. E isso é maravilhoso, porque a ignorância não é um fim, mas o começo da descoberta. Cada nova imagem que ele envia é como uma janela aberta para o desconhecido. E cada descoberta nos lembra da nossa curiosidade, da nossa sede de entender. Em meio a um cosmos tão vasto, nós somos pequenos, mas nossa capacidade de sonhar é imensa. O James Webb é a materialização desse sonho coletivo. De entender como tudo começou, de descobrir se estamos sozinhos, de contemplar a beleza e o mistério da existência. E ele é só o começo de uma nova era da astronomia. Uma era em que o universo fala conosco, em luz antiga. E nós finalmente começamos a escutá-lo. Se você chegou até aqui, é porque também compartilha dessa admiração. Então aproveita e se inscreve no canal para continuar explorando o universo com a gente. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ama a ciência e escreva nos comentários. Qual foi a descoberta do James Webb que mais te surpreendeu? Porque o conhecimento cresce quando é dividido. E aqui, a nossa missão é espalhar ciência, inspiração e curiosidade pelo mundo.